Sejam bem-vindos à nona ATPC com professores dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Região Centro. Para iniciar a ATPC de hoje, nós trouxemos aqui uma frase de Emília Ferreiro. A minha contribuição foi encontrar uma explicação segundo a qual, por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Porque nenhuma criança chega à escola sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência. Assim como dizia Paulo Freire, o educador ele precisa entender o que o educando tem um saber a oferecer, pois ele não é uma tábua rasa, vazia, sem conteúdo. Toda criança tem a sua experiência, toda criança tem o seu saber. Combinados. 1. Dúvidas podem ser questionadas no estacionamento de dúvidas pedagógicas. 2. Sugestões e críticas podem ser encaminhadas no formulário de avaliação. 3. Os materiais referentes a essa formação estão disponíveis para download. E aí, os formulários do estacionamento de dúvidas pedagógicas, assim como o formulário de avaliação e os materiais, todos esses links estão disponíveis na descrição deste vídeo. Objetivos dessa formação: reforçar a importância do ambiente alfabetizador, discutir a importância do nome próprio durante todo o processo de alfabetização, enfatizar a necessidade de planejar as atividades para possibilitar a reflexão das características do sistema de escrita. Atividade 1. Leitura inicial. Hoje nós vamos ler uma crônica de Antônio Prata chamada Cacessi Coçu. Dentre as inúmeras estranhezas do mundo, mais esta: havia coisas com vários nomes e nomes de várias coisas. Exemplos de coisas com vários nomes: carro, automóvel, Brasília, privada, vaso, trono, rosto, cara, face. Exemplos de nomes com várias coisas: manga, a fruta e o pedaço da roupa usado para limpar o nariz quando não há adulto por perto. Como, a palavra que uso para perguntar como liga, como joga, mas também o que faço quando almoço, janto, tomo café da manhã. Barata, um bicho que na praia voa e na cidade não. E também o preço de uma coisa quando não tá cara. Cara, o rosto, o preço de uma coisa quando não tá barata. E o jeito que meu pai chamava os amigos: e aí, cara? Não bastasse essa confusão, havia também coisas com nomes que podiam ser pronunciados em certos lugares, mas em outros não. Bumbum, por exemplo, estava liberado por toda parte. Bunda era permitido na casa do meu pai e da minha mãe, mas não na escola ou na casa da minha avó. Existia ainda uma terceira palavra, curtinha e de aparência inofensiva, que não deveria ser pronunciada jamais, nem na casa do meu pai, como já bem claro na primeira vez em que a ouvi. Estávamos no meio de uma aula de artes, concentrados, aprendendo a cortar argila com barbante, quando uma voz esganiçada e sarcasticamente empolada surgiu no corredor cantando Jingle Bells. Logo entendi de quem se tratava. Caio. Caio era um repetente do pré que andava com os cabelos despenteados, os cadarços desamarrados e um ranho constante descendo pelo buço. Evidentes statements contra o status quo. No início daquele ano, ele havia jogado um abacate por cima do muro da escola, atingindo o carro de um vizinho. No ano anterior, embora nada tenha sido provado, foi sobre ele que recaíram todas as suspeitas quando o aparelho móvel da Catarina, sumido havia alguns dias, apareceu embaixo de uma folha de couve, semi-enterrado no húmus do minhocário. Eu tinha medo do Caio, mas um pouco de pena também. Suponha que pelo menos parte de sua inadequação
se devesse ao batismo. Afinal, era ou não mau augúrio vir ao mundo com a queda no nome. Conforme a voz foi se aproximando da classe, reparamos que a versão do nosso colega para a canção natalina era ligeiramente diferente do que conhecíamos. Jingle bells, acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. O jornal tá caro, caro pra chuchu. Neste ponto, o professor fez uma cara de pânico, largou o bloco de argila e barbante sobre a mesa e saiu voando em direção ao corredor. Mas já era tarde. A cabeçorra do garoto surgiu, emoldurada pelo batente da porta, e com um sorriso de maluco no rosto, como se olhasse para todos e para ninguém ao mesmo tempo, ele gritou: "Então como é que eu faço para limpar o meu?" Pausa dramática. Enquanto o professor sumia, escola dentro, levando o Caio pelo braço, eu matutava sobre aquela misteriosa palavra, tão curta e tão forte. Levaria mais ou menos 1 ano para que eu a ouvisse novamente. E quando aconteceu, foi ainda mais esquisito do que da primeira vez. Era o último dia de aula do Jardim 2 e a professora nos informou, com a devida solenidade, que no semestre seguinte, no pré, aprenderíamos a ler e escrever. Passei as férias ansioso. Fazer colagens com sucata, modelar cinzeiros de argila, batucar em latas de Nescau, pintar à mão com guache e estampá-la em folhas de sulfite eram atividades muito prazerosas, verdade, mas já estava mais do que na hora de entender o que diziam os livros, as placas, os outdoors, as fachadas da cidade, sem precisar do auxílio de um adulto. No dia em que as aulas começaram, almocei rápido e fiquei apressando a minha mãe. Tinha medo de me atrasar para a escola e, chegando lá, descobrir que todos haviam aprendido a ler e escrever, menos eu. Ao entender a razão da minha ansiedade, ela riu, explicou que a alfabetização era um processo complexo e demorado e não seria arruinado por uma sobremesa. Ela tinha razão. Após semanas de esforço, eu não só continuava incapaz de escrever uma única frase, como sequer estava muito seguro em relação às letras. Nunca sabia quantas perninhas pôr no E, quantas corcovas tinha o M, sem falar na porcaria do W. Um M de ponta cabeça que a professora dizia não servir para nada e, portanto, devia existir só para nos confundir. Que o M era uma consoante e o E uma vogal? Isso eu sabia. Nós aprendemos primeiro as vogais, depois as consoantes, e agora estávamos misturando. Essa parte até que era divertida, a professora perguntava: M-A. E nós respondíamos em coro: Ma. M-E. Me. M-I. Mi. M-O. Mo. M-U. Mu. Quando surgia alguma palavra da junção da vogal com a consoante mu, por exemplo, o som que a vaca faz, a gente achava muito engraçado e dava risada, feliz da vida, percebendo que o nosso esforço não era em vão e que de letra em letra, talvez uma hora realmente aprendêssemos a ler e escrever. Cada vez que íamos começar a série com uma nova consoante, eu tentava antecipar as palavras que poderiam surgir. D e A formavam dá, L e formavam lê, L i formavam li. E foi essa prática antecipatória que me fez tremer quando a professora começou a série do C. Ceia! Ela perguntou, enquanto todos respondiam Cá! Só consegui pensar que chegaria a vez do U e a classe gritaria em uníssono a sílaba proibida. Seria possível que nossa professora estivesse nos levando à beira do precipício e, chegando lá, nos encorajasse a saltar? Ou será que no pré as repressões se afrouxavam, liberando costumes e termos vetados ao pessoal do Jardim 2? Pouco provável, se mesmo bunda, aparentemente mais light, seguia na ilegalidade. Sei, perguntou a professora. E apesar da tensão, me esforcei para responder com os outros. Que? Para minha surpresa, ela fez que não com a cabeça. Explicou-nos então que a série do C era um pouco diferente.
Com algumas letras, o C tem som de Q, como C e A, K, mas outras vezes ele tem som de S. C e E, por exemplo, é C, e C e I é Si. Brilhante! Eles haviam mudado a série do C para evitar o palavrão. Eu sabia que os adultos não deixariam o problema daqueles passar. Quando chegasse o momento de respondermos o som de C e U, diríamos imaculados e felizes: Su! E por que colocar o som do S no E e no I, se nem que, nem que eram palavrões? Ora, para disfarçar, se a série fosse Caquequi, Co, Su, todo mundo ia perceber o disfarce na última sílaba, como alguém fantasiado de arbusto no meio de um descampado e, como resultado, a palavra proibida viria imediatamente à consciência. Já misturando os sons desde lá de trás, ou seja, inserindo mais umas moitas no cenário, a censura passaria despercebida, integrada, orgânica. Tranquilo, deixei-me levar pela série do C. CI, Si, Senhor, Co. Então chegou a hora da verdade. A hora da vogal derradeira, aquela pela qual toda a série do C havia sido prudentemente alterada. Senhor, perguntou a professora, surpreendentemente calma para quem caminhava em um campo minado. Com medo de que algum ignorante não tivesse sacado a prudente adulteração da série do C e, com um mau passo, fizesse tudo voar pelos ares, me adiantei e falei bem alto: Su! Pronto! A catástrofe havia sido evitada. Depois viria a série do D, sem nenhum acidente à vista, e com várias possíveis palavras como dado, dedo, dida, que era o apelido de uma colega de classe. Estávamos salvos, perdido nas possibilidades da próxima consoante, imaginando se a Dida ia ser chamada à frente da classe, como havia acontecido com a Babi na série do B. Demorei para perceber que a professora fazia um não com a cabeça, olhando para mim. A série do C só tem som de S com o E e com o I, Antônio. É K, C, S, Co, I. Meu Deus, ela vai dizer. Ela disse, diante da sala lotada, em alto e bom som, como se fosse Lu, ou Ju. Ela disse. Minha perplexidade não pôde reverberar por muito tempo, pois mal a palavra saiu de sua boca, a professora tratou de emendar. Que nem cuidado, acusado, curioso, cuco, baiacu, Curitiba, achando que bastaria embrulhar o termo proibido em outras sílabas para escondê-lo da gente. A série do D veio na sequência. A professora chamou a Dida lá na frente, pediu para ela mostrar os dedos, perguntou se a Dida gostava de jogar dados e se não achava o Didi e o Dedé muito engraçados. Mas eu não prestei atenção. Pensava no Caio, mas não com medo ou pena, mas com admiração. Um aluno fala e é veementemente repreendido. Meses depois, a professora repete a palavra na frente da classe e sai ilesa. Talvez o melhor mesmo fosse sair arremessando abacates por cima dos muros, enterrando aparelhos no minhocário, cantando obscenidades pelos corredores, sem se importar com o cabelo despenteado, com os cadarços desamarrados, o nariz escorrendo e as perninhas do E, as corcovas do M, o mistério do W, a moral e os bons costumes. Vamos refletir? Discuta com seu coordenador de gestão pedagógica e seus pares sobre a questão a seguir. Vamos refletir sobre a prática adotada pela professora do Antônio Prata?
Bom, agora então nós vamos refletir sobre o ambiente alfabetizador. Ele deve promover um conjunto de situações de usos reais da leitura e da escrita, nas quais as crianças têm a oportunidade de participar. São diversas e variadas situações de comunicação que necessitam da mediação pela escrita. Conviver com a escrita no cotidiano oferece aos estudantes a oportunidade de vivenciar diversas situações de leitura e escrita. Elas podem pensar desde cedo sobre a língua, seus usos, construir ideias e fazer as associações sobre como se lê e como se escreve. O professor torna-se uma referência de extrema importância. Se a educação infantil trouxer os diversos textos utilizados nas práticas sociais para dentro da instituição, estará ampliando o acesso ao mundo letrado, cumprindo um papel muito importante na busca da igualdade de oportunidades. Os estudantes precisam ser estimulados com leituras de seu interesse e uma observação aqui no ciclo de alfabetização, com instruções escritas, regras de jogos, bilhetes, convites, listas de palavras, notícias. Ele precisa ter acesso a essa diversidade textual. Um exemplo, quando o professor envia um bilhete para o responsável, é interessante que ele o leia, para que o estudante também tenha acesso a essas informações e desperte o interesse para a escrita, para a leitura. Nós colocamos esse exemplo do bilhete porque algumas vezes o termo ambiente alfabetizador tem sido confundido com a imagem de uma sala com paredes cobertas de textos expostos e às vezes até com etiquetas nomeando móveis e objetos, como se fosse essa única forma eficiente de expor as crianças à escrita. A participação ativa da criança nos eventos de letramento configura um ambiente alfabetizador na escola. É essencial e extremamente importante, principalmente quando o estudante provém de comunidades pouco letradas, em que tem pouca oportunidade de presenciar atos de leitura e escrita com parceiros mais experientes. Nós precisamos considerar que expor às crianças as práticas de leitura e escrita está relacionado também com a oferta e oportunidade de participação em situações na qual a escrita e a leitura são necessárias. Elas têm a função real de expressão e de comunicação. Então, segundo Emília Ferreiro, criar um ambiente alfabetizador significa organizar a sala de aula de maneira que cada parte ofereça materiais que favoreçam a aquisição dos conhecimentos. Nós precisamos proporcionar aquele canto da leitura, materiais diversos com ilustrações, com escrita, disponibilizar jornais, revistas, dicionários, alguns folhetos e embalagens que tragam essas informações importantes. O objetivo principal de um ambiente alfabetizador é proporcionar aos estudantes a experiência, o acesso a textos variados de diferentes gêneros, porque é fundamental para a constituição de um ambiente de letramento. O professor precisa ter cuidado à seleção do material escrito, deve iniciar as crianças o contato de diversos textos, como nós colocamos lá, vários gêneros textuais, e é de extrema importância para que eles conheçam os aspectos gráficos, por exemplo, de uma lista de palavras. Ele precisa conhecer o aspecto gráfico e as características de uma poesia, de uma história em quadrinhos, de uma notícia de jornal e dos outros gêneros textuais. De acordo com os projetos e objetivos do professor, ele pode escolher com que gêneros ele vai trabalhar de forma mais contínua e sistemática, para que as crianças os conheçam bem, mas precisa lembrar de sempre variar e trabalhar os gêneros textuais indicados para cada ano sério. O ambiente alfabetizador é muito importante para a construção do sistema de escrita alfabética.
Agora nós vamos para um momento de reflexão. Discuta com o seu coordenador de gestão pedagógica e os seus pares as questões a seguir. É importante que vocês reflitam sobre qual a importância do ambiente alfabetizador para a aprendizagem dos estudantes e como criar um ambiente alfabetizador mais adequado. Considerando o período que estamos, agora vai começar no dia 13, lá do dia 13 ao dia 23 de junho, a aplicação da sondagem de escrita alfabética. Então, reflitam sobre isso para as situações de sondagem também. De 3, sistema de escrita. Para iniciarmos a nossa conversa e pensando no avanço das crianças sobre os seus conhecimentos relacionados ao sistema de escrita, vamos ressaltar a importância do nome próprio, no qual essa conquista está dentro do processo de alfabetização. Pois é a partir dessa exploração que as crianças estabelecem as relações com as letras. Aliás, as crianças intuem a importância do nome próprio, mesmo sem saber ler, a partir daqueles conhecimentos adquiridos, sentidos, quando identificam os seus próprios objetos. A criança, nesse momento, se torna protagonista da sua própria aprendizagem, pois, com essa referência estável, que é o nome, não importa onde quer que ela
veja, identifique, localize o seu nome, ele estará grafado sempre da mesma forma, permanecendo estável e permitindo que a criança reflita sobre como a escrita funciona. O nome próprio, ele informa a criança sobre as letras, a quantidade, a variedade, a posição e ordem. Ele serve como ponto de referência para confrontar as ideias das crianças com a realidade convencional da escrita, apoiando a aprendizagem da leitura e da escrita. Já sobre o ponto de vista linguístico, ele é um modelo estável. Mais uma vez, nos referenciamos ao modelo estável. Além disso, do ponto de vista da função, fica muito claro que ele é algo que marca, que identifica o indivíduo ou mesmo os objetos, fazendo então parte desse intercâmbio social dentro da nossa cultura. Destacamos agora alguns exemplos partindo das escritas de nomes próprios. Então, inicialmente, as crianças parecem imitar a escrita de um adulto, com esses movimentos de zigue-zague ou linhas contínuas, assim como na escrita de Caroline. Mais tarde, as crianças começam a mostrar uma maior compreensão da escrita com a utilização de algumas letras, sejam elas do seu nome ou não, e mesmo que trabalhadas isoladamente. Vejam no exemplo a seguir de João Marcos, no qual a criança representa esse nome com a utilização da vogal A. Em outro momento, nós podemos notar que as crianças começam a criar a intenção clara e definida sobre a escrita do nome próprio, nos quais ela faz uso das letras convencionais do nome e muitas vezes misturada com outras letras que não são. Também podem fazer uso das letras inventadas, pseudoletras, assim como no exemplo nós podemos notar a Jéssica, a escrita de Jéssica com letras inventadas. Vejam e percebam o S e S inventado pela Jéssica. A partir das inúmeras tentativas de registros, as crianças vão percebendo e estabelecem foco de atenção. Agora, na quantidade e a ordem das letras nos quais elas utilizarão para este registro. Ou seja, as letras que não fazem parte do seu nome, não pertencem ao seu nome, elas começam a serem excluídas. E aí, isto com base nos critérios de quantidade e ordem. Vejam aqui a escrita de Fabiana. Olhe só, ela já permite todas as letras do seu nome, ainda fora da ordem, vocês podem observar, inclusive, espelhadamente, né? Mas ela garante o registro do seu nome. Sendo assim, é fundamental planejar uma boa sequência de atividades, no qual dê condições à iniciação da prática de leitura e da escrita, que sejam atividades desafiadoras, que tenham a intervenção do professor e que possibilitem à criança a investigação, os testes de suas ideias, repensar e corrigir, e aos poucos vão se apropriando do sistema de escrita. E é na escola que todo esse conhecimento é organizado
e o processo de aquisição da escrita é feito de forma sistemática e significativa. Mais uma vez, nós reforçamos, precisa ter um objetivo, a intencionalidade dentro do planejamento do professor. Quando os estudantes realizam comparações, brincam com as palavras, inicialmente é na oralidade que eles vão contar os pedacinhos, vão perceber o som dividido. E com isso, eles também começam a perceber, identificar as sílabas iguais. Verificar que sílabas e letras são aquelas unidades menores da palavra, que é o todo. E também podemos trabalhar a prática de linguagem, sobre a análise linguística e semiótica. De que forma? Através da segmentação de palavras em sílabas, assim como a remoção e substituição de sílabas iniciais, mediais ou finais. Vamos agora, então, pensar na potencialização desse aprendizado. De que forma? Planejando atividades com objetivos claros, nos quais o professor faça suas intervenções que possibilitem a reflexão sobre o sistema de escrita, dando condições para olhar os aspectos figural da palavra, ou seja, a forma e a direção das letras, assim como o aspecto conceitual, que é a combinação das letras, propondo então a variação entre as situações de leitura e de escrita. Para pensar nas boas intervenções, eu preciso, enquanto professor, ter conhecimento do que os meus estudantes já sabem, para que eu possa, então, promover algumas reflexões, algumas discussões mais significativas. Falamos muito de um trabalho com listas, listas de nomes, de frutas. Sendo assim, por que não propor à turma que encontre determinado nome em meio de uma lista? Neste caso, é importante perguntar para as crianças como que eles chegaram a essa conclusão. Essa é uma situação de leitura e identificação, no qual propõe que o estudante, ao verificar as suas respostas, possa reformular as suas ideias iniciais. No contexto de trabalhar com os nomes próprios, é importante ressaltar o desenvolvimento da habilidade EF01-LP07, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras, no qual tem como objeto de conhecimento a construção do sistema de escrita. Agora, nós vamos propor uma reflexão. Então, com o seu coordenador de gestão pedagógica e os seus pares, reflitam sobre as questões a seguir. O que é relevante no trabalho com o nome próprio? Por que é importante trabalhar primeiro na oralidade, contando os pedacinhos de palavras? Com seus pares, levante os pontos positivos e negativos das atividades apresentadas a seguir.
Agora, para saber mais, nós temos as referências dos materiais utilizados nesta formação. Aqui nós temos informações muito importantes aos docentes, não deixem de ler. Vocês também podem verificar as informações através da pauta, disponibilizada pelo seu coordenador de gestão pedagógica e através do link que está disponível na descrição do vídeo. Avaliem a nossa formação apontando a câmera para o QR Code ou através do link que está disponível na descrição do vídeo. Muito obrigada, ficamos por aqui e até a próxima formação.